O tema da minha palestra nessa manhã é o dilema do método histórico crítico na interpretação bíblica. Em muitas instituições de ensino teológico, cursos de teologia e seminários no Brasil, esse método ainda é utilizado como método bíblico de interpretação por excelência. E nessas instituições se recomendam comentários e obras exegéticas que se utilizam do método crítico, enquanto que outras obras que não se valem desse método são consideradas geralmente como retrógradas, biblicistas, pietistas ou fundamentalistas. E aqui no Brasil, com o reconhecimento dos cursos de teologia pelo governo, que aconteceu a partir de poucos anos passados, 20, 15 anos passados, esse método ganhou um novo impulso, porque, do ponto de vista do Estado, a análise teológica tem que ser feita de maneira neutra e científica, e então, acreditando que esse método é neutro e científico, ele é o predileto das escolas de teologia com reconhecimento do Estado. Então, em primeiro lugar, o surgimento do método histórico crítico. Durante a Reforma Protestante, amadureceu-se um sistema de interpretação que posteriormente ganharia o nome de método gramático histórico. O distintivo desse método é que ele partia de algumas convicções religiosas e teológicas na análise bíblica. O método histórico crítico, e antes dele aparecer com esse nome, o método da Reforma, levava em consideração o caráter divino e humano das Escrituras, a sua inspiração e infalibilidade, a historicidade dos relatos bíblicos e a intencionalidade dos textos bíblicos de comunicar a verdade ou sentido de maneira proposicional. Então, o método gramático histórico era um método teológico. Ele já começava com o pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, é autoritativa, ela é infalível, ela é confiável, e que aquilo que ela relata é historicamente genuíno e verdadeiro, e que o objetivo da Escritura é nos comunicar de maneira proposicional a verdade e a revelação de Deus. E é importante notar que, apesar de ressaltar o caráter divino da Escritura, o método gramático histórico deu atenção, sim, ao seu caráter histórico, ao seu caráter humano. Os exegetas da Reforma e da Pós-Reforma, eles entenderam perfeitamente o condicionamento histórico, linguístico, cultural e temporal da Bíblia. Ela era, por um lado, divina, mas também ela foi dada através de seres humanos que estavam localizados no tempo, no espaço, numa cultura e que falavam uma determinada língua. Todavia, quando os reformadores e os exegetas da Pós-Reforma se aproximavam da Escritura, faziam isso a partir do pressuposto fundamental de que ela era inspirada por Deus, infalível e autoritativa, o que impediu que os exegetas reformados interpretassem os textos admitindo erros, falhas, imprecisões, inverdades, mentiras piedosas, mito e pseudonímia nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, quando eles encontravam um relato, esse é o exemplo clássico, na harmonia dos evangelhos, um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada de Jericó, outro evangelho diz que Jesus curou um cego na saída de Jericó, e o outro relato diz que ele curou 2 cegos. Então, quando eles se aproximavam desse problema de interpretação, a tentativa sempre era de harmonizar os 3 relatos, procurar uma explicação que harmonizasse os 3 relatos, porque era inconcebível para eles que um relato estivesse errado, ou 2, ou até os 3. Então, a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus impediu que os exegetas reformados, ao elucidar problemas no texto, aceitassem soluções como: isso é uma tradição equivocada, isso aqui é um mito, isso aqui é uma lenda, isso aqui vem de uma comunidade tal que é uma tradição diferente da comunidade tal, porque isso implicaria em admitir contradições, erros e equívocos no texto. E isso eles não podiam fazer por causa do controle teológico da doutrina da inspiração da Escritura. Quando eles não conseguiam achar uma solução que harmonizasse, muitos deles preferiam deixar o assunto, então, em suspense, até que
alguma outra coisa, a arqueologia, a história, trouxesse uma informação que pudesse ajudar a elucidar o problema. Mas esse compromisso do método gramático histórico para com a inspiração da Bíblia, que controlava e orientava a exegese, ele foi sendo abandonado paulatinamente nos meios acadêmicos de estudos bíblicos na Europa do século XVII, especialmente no XVIII, à medida que o liberalismo teológico começou a ocupar as cátedras. Esse movimento que nasceu com o liberalismo teológico, uma nova maneira de interpretar a Bíblia, que também foi chamada de alta crítica, em contraste à baixa crítica. A baixa crítica se ocupava com a manuscritologia, a questão dos manuscritos, dos textos originais, toda a questão textual. E a alta crítica, então, tinha a ver mais com essa nova abordagem à Escritura. Então, essa alta crítica, ela passa a dominar a academia e a maneira como os exegetas e intérpretes olhavam tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento. E o nome que se deu a esse novo método que nasce na esteira do liberalismo teológico é o método histórico crítico, que foi saudado por muitos como resultado do progresso e do avanço das novas luzes que agora brilhavam sobre a humanidade. A expressão novas luzes é usada de propósito porque esse método surge na esteira do iluminismo, que tem esse nome exatamente por isso. Acreditava-se que novas luzes estavam sendo lançadas sobre a humanidade, um novo conhecimento. E o método histórico crítico é filho do iluminismo nesse sentido. Agora, em muitos aspectos, como qualquer outro método de interpretação, o método crítico se utiliza de princípios e regras que, na verdade, são derivados do bom senso, da razão, da lógica, e que não são propriedade particular de nenhuma hermenêutica em especial. Mas o que ele tem de distintivo e de diferente do método gramático histórico é que ele tem uma dívida, primeiro, para com o humanismo da Renascença, de onde ele absorveu a ênfase no humano, em detrimento do divino. Ele tem uma dívida para com o deísmo inglês, que é aquela teologia que diz que Deus criou o mundo e o deixou funcionando, mas não intervém no mundo. Daí o método se apropriou de um conceito de um Deus transcendente, mas nunca imanente, o que impossibilita a realidade dos milagres e da intervenção de Deus na história. Ele deve também ao ceticismo francês, de onde ele tirou a dúvida como pressuposto dogmático e metodológico, e ele também é devedor do iluminismo alemão no campo da teologia, de onde ele adotou a razão em detrimento da revelação. É um filho da sua época, o método histórico crítico. Ele absorveu de todas as tendências e movimentos do iluminismo, do deísmo, do humanismo, do ceticismo, algumas das suas características que o marcam até o dia de hoje. E, portanto, descartaram o que veio antes do método histórico crítico, não prestava, infantil, ingênuo, equivocado, supersticioso. Mas agora surge um novo método, método histórico crítico, que vai nos ajudar a entender realmente o que é que a Bíblia está dizendo, vai nos ajudar a ver a verdade do texto sagrado. E a segunda razão para o ufanismo é que passou-se a acreditar que toda verdadeira pesquisa em qualquer área do conhecimento humano e também na teologia pode ser feita de maneira isenta. Passou-se a acreditar na neutralidade do cientista, que o cientista seria capaz de neutralizar os seus próprios pressupostos e as suas convicções e se aproximar do objeto de estudo de maneira isenta. Até aquele momento, a pesquisa bíblica havia sido feita a partir de pressupostos teológicos quanto à natureza da Bíblia, de Deus, de Cristo e da Igreja. E, portanto, segundo os críticos, era um método viciado. Não era científico, mas agora eis que surge, nas luzes que raiavam sobre a humanidade, um método realmente científico, liberado do condicionamento dos pressupostos teológicos e que seria capaz de sondar a Bíblia de forma neutra, de examinar livremente a sua mensagem, sem a influência do dogma da Igreja, da tradição e da teologia. E o que é mais importante, seria capaz de separar o que era verdadeiro daquilo que é falso nas Escrituras.
E esse foi o grande apelo do método histórico crítico naquela época, e ainda é o grande apelo hoje, de que ele é realmente científico. Ele é apresentado como um método científico de interpretação, porque supõe-se que ele seja neutro, que ele se aproxima do texto livre de condicionamentos teológicos, de tradições e do dogma, e, portanto, ele tem essa liberdade, o livre pensar para chegar à mensagem verdadeira da Escritura. Qual era o ponto de partida do método histórico crítico? Ao contrário do que se anunciava e o que se pensa hoje, o método histórico crítico, ele não é neutro de maneira nenhuma. Na verdade, ele tem como seu ponto de partida a afirmação teológica e dogmática do liberal alemão Johann Solomon Semmler, em 1780, considerado um dos pais desse método. Ele fez a seguinte declaração que se tornou programática para o método: a raiz de todos os males na teologia é usar os termos palavra de Deus e Escritura como se fossem idênticos. A raiz de todos os males na teologia é você confundir a palavra de Deus com a Escritura. Isso Semmler disse em 1780. E ele é considerado um dos pais desse método. Então, essa declaração dogmática e teológica de que a Escritura e a palavra de Deus são duas coisas diferentes antecede o surgimento e aplicação do método. Ou seja, o método, quando surge, ele já parte do pressuposto de que a Escritura, ao contrário do que se acreditava antes, contém erros e contradições lado a lado com aquelas palavras que procedem de Deus. Partindo, então, desse pressuposto, desse dogma, os críticos iluministas se engajaram na busca da palavra de Deus que estaria dentro da Escritura, misturada com erros e contradições. E esse se tornou o alvo do método histórico crítico: separar a palavra de Deus da Escritura, ou, usando a terminologia que eles usaram na época, encontrar o cânon normativo, que é a palavra de Deus, dentro do cânon formal, que é a coleção dos livros adotados pela Igreja. Cânon normativo seria a palavra de Deus, que estaria contida dentro do cânon formal, que é a nossa coleção de livros do Antigo e do Novo Testamento. Vários críticos alemães adotaram diferentes critérios para se achar o cânon dentro do cânon. E eles todos estavam dizendo que isso era isso que o exegeta tinha que fazer, já que palavra de Deus e Escritura são duas coisas diferentes. A palavra de Deus está dentro da Escritura, mas como reconhecê-la? O que é a palavra de Deus? O que é o seu essencial? Então, esses critérios subjetivos que foram escolhidos antes da pesquisa guiam a procura da palavra de Deus dentro do cânon. Portanto, dizer que o método histórico crítico é científico e neutro é uma grande falácia. Na verdade, ele é profundamente ideológico. Ele já tem um objetivo, ele já parte de pressupostos com relação à Escritura. E o subjetivismo desses critérios usados fez com que os resultados fossem completamente díspares. Até hoje não existe um cânon normativo reconhecido e aceito pelos críticos. Depois de 250 anos de pesquisa, eles ainda não acharam. Não identificaram o que é a palavra de Deus dentro da Escritura. Existem tantas opiniões diferentes quantos livros estão publicados. Bultmann está convencido de que as formas que aparecem em Marcos, as formas literárias, elas são produto da teologia da Igreja, no seu esforço de evangelizar, defender-se e catequizar. Ele identifica as seguintes formas e explica o aparecimento delas. Primeiro, ele fala de paradigmas, que são aquelas histórias e ditos de Jesus, que Jesus contou, que na verdade foram criados pela igreja primitiva e colocados na boca de Jesus, criados após a morte de Jesus, e estes paradigmas, apenas somente 40, são ditos que remontam de uma forma ou outra ao Jesus histórico.
considerando que tem mais de 100, 150 ditos, desses aí talvez 40 podem ser genuínos, atribuídos ao Jesus histórico. Os ditos proféticos ou apocalípticos atribuídos a Jesus são, na verdade, profecias da comunidade e oráculos proferidos pelos profetas, que, por sua vez, foram atribuídos ao Jesus terreno. Numa parte do livro ele explica como foi isso. Numa reunião da igreja, depois da morte de Jesus, um profeta se levanta e diz: assim diz o Senhor, eis que eu venho com as nuvens e todo olho verá. A comunidade pegou aquela palavra do profeta e, como para a comunidade o Cristo exaltado era o mesmo Jesus da história, quando escreveu a história de Jesus, colocou na boca do Jesus histórico aquilo que o Cristo exaltado teria falado pelo profeta. Quer dizer, o Jesus histórico nunca teria falado isso. Mas aquilo foi um dito de um profeta durante uma reunião. E como esse, tem vários exemplos de como a igreja teria pegado estas profecias e colocado na boca do Jesus da história. As histórias miraculosas que aparecem no Evangelho foram criadas como prova da messianidade de Jesus e incluem exorcismos, curas, milagres sobre a natureza. Em alguns poucos casos, essas histórias foram criadas segundo o padrão do Velho Testamento, especialmente seguindo o padrão dos milagres de Elias, como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Essas histórias elas foram elaboradas após a ressurreição, entre aspas, de Jesus e atribuídas ao Jesus histórico. Eu digo ressurreição entre aspas porque, para Bultmann, Cristo não ressuscitou historicamente ou literalmente, mas ele ressuscita no querigma, na pregação dos discípulos. Mas eu quero me concentrar na obra de Gerhard Meyer, que ficou famoso quando, na década de 70, escreveu um livro intitulado O Fim do Método Histórico Crítico. Ele foi criado na academia com esse método, mas já na década de 70 ele escreveu que esse método tinha chegado ao fim. O ponto de Meyer é que o método crítico não se ajusta com o objeto da sua análise, que é a Bíblia, pois parte de pressupostos contrários à Escritura. E ele demonstra na prática o fracasso desse método em produzir resultados objetivos e reconhecidos. Como é que ele fez isso? Ele pegou o livro de Käsman, publicado na década de 70, o título é O Novo Testamento como Cânon. Nessa obra, o Käsman junta artigos de 15 autores protestantes críticos e de 2 católicos críticos, entre eles o famoso Hans King. Meyer analisa os principais artigos e chega às seguintes conclusões. Primeiro, que os críticos, todos os 17 que escreveram ali, protestantes e católicos, eles não mais concebem o Novo Testamento como uma unidade, mas, na verdade, é uma coleção de teologias díspares, contraditórias, completamente fragmentado. E não se pode quase que falar em teologia do Novo Testamento. Então, já não há mais o conceito do Novo Testamento como unidade. Segundo, e portanto, deixa sem trabalho os teólogos bíblicos e sistemáticos, porque eles não têm mais em que trabalhar. Não tem mais um cânon para trabalhar. Segundo, ele percebe que em todos os artigos há a conclusão de que o cânon formal, as Escrituras, não pode ser identificado com a palavra de Deus. Ou seja, 250 anos depois que Semler disse aquelas palavras, os críticos continuam com essa orientação programática, que o erro maior na teologia é você confundir palavra de Deus com Escritura. Isso está no livro do Käsman. Terceira coisa que ele concluiu é que, após 200 anos de pesquisa, os críticos não conseguiram unanimidade sobre o que seria o cânon normativo dentro do cânon formal. Onde está a palavra de Deus dentro da Escritura? Em resumo, nós podemos apresentar as seguintes razões para a crise em que hoje vive o método histórico crítico e para a nossa admiração de que esse método ainda continua sobrevivendo e sendo usado no nosso país, em escolas e até seminários recomendados por professores e por autores. Então, aqui algumas razões para essa crise. Primeiro, esse método não deveria continuar a ser usado e empregado, porque ele assume desde o início pressupostos dogmáticos que refletem rejeição da autoridade e infalibilidade das Escrituras. Ele não é neutro e muito menos científico. E esse foi o grande apelo dele, mas nada mais longe da verdade. Ele é bastante tendencioso
E longe de ser uma abordagem neutra da Bíblia, o método histórico crítico parte da incredulidade racionalista e iluminista quanto à realidade da encarnação, do nascimento virginal, dos milagres, da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Cristo. Portanto, a conclusão deles já está estabelecida antes da pesquisa, ou seja, a Bíblia não é historicamente confiável. Então, é tão ideológico quanto o método gramático histórico ou qualquer outro método. Segunda objeção. Pode um método exegético realmente fazer a distinção entre o que é palavra de Deus e o que é palavra humana? Isso aqui não é uma distinção teológica? O que levaria um crítico a concluir exegeticamente que um texto faz parte do cânon normativo e que outro não faz? É uma questão de exegese ou é uma questão de teologia? Na verdade, trata-se de uma especulação de caráter altamente filosófico e ideológico. Aqui não tem nada de neutro porque vai entrar o pressuposto teológico do crítico. E não admira que eles não puderem encontrar a palavra de Deus dentro das Escrituras. Não há até hoje um cânon normativo que seja reconhecido e aceito por eles. Não se pode separar a palavra de Deus daquilo que é meramente Escritura. Para isso, os críticos precisariam ter de antemão uma ideia do que é a palavra de Deus. Como ela se parece, qual o seu conteúdo, qual sua forma e aspecto. E não é à toa que os resultados, portanto, são díspares. Supondo que um crítico se deparasse com a palavra de Deus dentro das Escrituras, como ele poderia reconhecê-la? Aí entra a teologia dele, as convicções ideológicas e os pressupostos dogmáticos do crítico. Portanto, esse método ele não tem condições de cumprir o que ele queria fazer. Segundo, o método histórico crítico, ele gera dúvidas, incertezas e suspeita quanto às Escrituras e assim tiram a base para a pregação autoritativa. O senhor acha que esse método usado nos seminários com método histórico crítico aprova o homossexualismo? Nem sempre. Mas, com certeza, quando, por exemplo, surgiu, quando os homossexuais, a exegese que procura defender o homossexualismo, quando ela argumenta biblicamente, ela vai tomar aqueles textos de Paulo, que falam contra o homossexualismo, e dizer ou que eles são condicionados culturalmente, ou que são inserções de um paulinista, que aconteceu no século II. Enfim, eles vão desacreditar a autoridade do texto, que é uma das características do método histórico crítico. Isso não significa dizer que todo mundo que usa o método histórico crítico é a favor do homossexualismo, mas sim que a defesa bíblica do homossexualismo passa pelo descrédito dos textos que são contrários. E aqui eles vão encontrar uma ferramenta pronta, que é exatamente o método histórico crítico.